E aí galera, como é que vocês estão? Tudo bem com vocês? Eu sei que faz muito tempo que eu não apareço por aqui. Eu vou tentar ser mais presente, né? Postar mais vídeos, interagir um pouco mais com vocês. E hoje eu vou responder umas perguntinhas que vocês mandaram lá no Instagram já faz muito tempo. Eu tinha até feito o vídeo, não lembro o que aconteceu. Mas enfim, eu quero ver se eu respondo essas perguntas hoje, tá bom? Vamos então para as perguntas, né? Primeira pergunta. Se ainda vivêssemos na antiga aliança, seria impossível cumprir os 603 mandamentos? Sim, na verdade é impossível, sempre foi. E só não vai ser quando a gente tiver o nosso corpo transformado na volta de Jesus. A questão que eu aprendi é que a gente fala 603 leis ou 10 mandamentos. 10 mandamentos são os mandamentos de caráter, de vida, enfim, que a gente tem que levar. Agora, tem muita parte da lei das 613 que são cerimônias, que são de alimentação, que na verdade era o cuidado de Deus para, por exemplo, não comer coisas que pudessem fazer mal para eles e trazer doenças, etc. Então, muita boa parte dessas 613, né, eu fiz aspas porque tem muita coisa ali que é lei, mas não é que nem os 10 mandamentos, entendeu? Não é algo assim, tipo assim, não coma carne de porco, entendeu? Por quê? Porque a carne de porco, especialmente naquela época que não era tão bem cuidada na hora de fazer, ela podia trazer doenças, enfim. Então é muito nesse sentido. Somente quando a gente tiver esse corpo transformado, a gente vai poder ser perfeito e não pecar mais. Próxima pergunta. Quando descobriu que você foi chamado para pregar e como começou esse processo? Cara, e também tem uma outra pergunta que é praticamente a mesma, vou falar sobre isso. Eu desde criança, cara, eu acho que desde sempre eu sabia que esse era meu chamado. Eu tive umas crises de identidade, de vocação, mas, cara, eu meio que já nasci com isso no coração, sabe? Eu sempre gostei de pregar. Quando eu era criança, eu ia naqueles cultinhos de criança, sabe? Que a gente fazia quando tava tendo culto normal. As crianças, né, tinham espaço lá, a gente fazia culto, cantava, tudo. E eu ia lá e eu sempre pregava, cara. Era muito legal. Tanto que com meus 11 anos de idade, se não me engano, 10, 11 anos de idade, eu preguei no meu primeiro culto. E na verdade foi um congresso de crianças, e foi muito legal, cara. Então, desde sempre assim, eu tenho isso no coração. E, cara, como é que foi esse processo? Eu não sei explicar, foi algo muito. Em todo momento eu via Deus, sabe, trabalhando em tudo na minha vida, cara. Eu comecei a fazer teologia há uns 2 anos atrás. E, enfim, cara, é algo assim muito. Sabe, se você tem um chamado, cara, busca saber tudo sobre. Por exemplo, meu chamado é pregar, né? Pregar, pastorear, enfim. E então eu comecei a buscar muito sobre isso, sabe? Eu comecei a ler muitos livros, aqui ó, tem alguns livrinhos que eu leio, enfim, e eu comecei a estudar, buscar saber, sabe, como que prega, o que é o jeito certo, o que é o jeito errado, o que eu tinha que fazer, o que eu tinha que estudar sobre, né? No caso, comecei a fazer teologia. Então, cara, por exemplo, chamado é missionário. Cara, busca conhecer o país que queima no teu coração você ir pra lá ser missionário, sabe? A cultura, tudo. Então, eu acho que tudo parte do buscar saber sobre, né? E você buscar intimidade com Deus, cara, que Deus ele vai transformar, ele vai te preparar para o ministério. Tá bom? Eu acho que é isso. Para a próxima pergunta. Se você pudesse ser alguma pessoa da Bíblia, quem seria? Cara, eu não sei se eu queria ser essa pessoa. Sabe, tem uma frase que eu vi uma vez, eu acho que é do Bill Johnson, não lembro agora direito, que quando você descobrir quem você realmente é, cara, você não vai querer ser nenhuma outra pessoa além de você mesmo. E eu acredito muito nisso, sabe? Você é singular, você... Cara, não existe ninguém como você, cara. E ninguém pode fazer aquilo que você foi chamado pra fazer da forma que você vai fazer. Que nem muita gente fala assim: ah, se aquela pessoa sair, Deus manda outra pessoa no lugar. Não, não. Deus manda outra pessoa no lugar pra fazer o que ela nasceu pra fazer. O que você nasceu pra fazer, só você vai fazer. Então, mas tem dois personagens em específico que eu amo, cara, que são meus preferidos da Bíblia, que são o apóstolo Paulo e o apóstolo João, cara, o discípulo amado. Eles pra mim são extraordinários, cara. Vamos para a próxima pergunta, então.
se sente preparado para o futuro? Cara, demais. Demais. Às vezes eu tenho que cuidar até porque eu fico até ansioso, sabe? Cara, eu tenho uma certeza assim absoluta, sabe? Tipo, quando você entende o problema da ansiedade, né, que muita gente fala. Eu falo que eu fico ansioso, mas é porque, cara, eu sei que Deus é tão maravilhoso que eu mal posso esperar pra ver o que ele vai fazer amanhã, sabe? É algo muito muito louco. Mas o problema de ansiedade, de você ter medo e em excesso, né? O que é preocupação? É você preocupar-se de algo que às vezes nem existe, nem vai acontecer, e você já tá ficando mal, triste, enfim, por causa daquilo. Eu vi uma frase e ela me marcou muito, cara. Coloque, entregue o seu futuro desconhecido para um Deus que você conhece. E é simplesmente isso, cara. Deus, ele é um pai de amor que conhece todas as coisas, então ele sabe aquilo que vai te machucar, aquilo que vai te fazer bem. Então, cara, todas as respostas de Deus, cara, pra humanidade, pros seus filhos, cara, é sempre por amor, cara. Ah, Deus, por que não isso? Por amor. Por que isso? Por amor. Por que você tirou isso de mim? Por amor. Por que você deu isso pra mim? Por amor, cara. Porque Deus, ele é um Deus de amor e ele conhece a gente melhor do que a gente mesmo, tá bom? Então sim, eu tô absolutamente preparado pro meu futuro. Que é Pentateuco, 5 primeiros livros da Bíblia. A graça quebra toda a lei? Não. A questão é que a gente não está mais debaixo do jugo da lei. A Bíblia diz que a lei, ela é o poder do pecado, o penhor do pecado. Por quê? Porque a lei, ela não transforma a minha vida e ela não me salva. Ela me mostra que eu não consigo cumprir ela, que eu sou pecador e que eu preciso de um salvador. Esse é o objetivo da lei. Mas a lei nada mais é do que um reflexo do caráter de Deus. Ela revela o caráter de Deus. Então, para quebrar a lei, teria que quebrar o caráter de Deus. Isso é impossível. Como assim? Vou explicar. Quando Deus pede na lei seja santo, é porque Ele é santo. Quando Ele pede seja justo, é porque Ele é justo. Então, a lei nada mais é do que o caráter de Deus, a santidade de Deus. Então, a graça, ela não quebra a lei. Mas a graça me dá o poder para cumprir a lei. Porque a Bíblia diz que o pecado não tem mais domínio sobre vós, porque não estão mais debaixo da lei, mas sim da graça. Então, por causa da graça, eu posso vencer o pecado, porque eu não estou mais debaixo do jugo da lei, mas sim da graça. Então, eu não estou mais debaixo do jugo da lei, mas a graça não quebra a lei. Pelo contrário, tá? Ela transforma a minha vida para mim cumprir a lei. Próxima pergunta. Graça, graça, graça. Por que falo tanto de graça? Cara, graça nada mais é do que, cara, aquilo que muda a nossa vida, que transforma a nossa vida. É pela graça, cara. Cara, pra mim o meu tema favorito da teologia é a soteriologia, que nada mais é do que a salvação, o estudo da salvação. E Deus me salva por meio da graça, cara. A graça é algo maravilhoso, cara, porque a gente não merecia, mas Deus prova o seu amor por nós enviando Jesus, o seu único filho, por amor a nós. Cara, isso é extraordinário, cara. A graça, cara, é a graça, não tem como explicar, sabe? É o favor imerecido, a gente não merece, cara. Mas Deus, em todo o tempo, Ele age graciosamente para com seus filhos. Então é extraordinário, cara. A graça, tudo começa pela graça, cara. Então, é isso aí. Quando você comete um pecado e se arrepende, o que é correto a se fazer? Corre pros braços de Jesus, cara. O maior erro na tua cabecinha é você pensar, cara, que Deus, ele se afasta de você quando você peca. Não é Deus que se afasta de você, é você que se afasta de Deus. Quando Adão pecou, o que acontece? Deus se afastou dele? Não. Deus, como todos os dias, na viração do dia, ia encontrar Adão no mesmo lugar. O problema é que Adão não estava mais lá. Então, cara, sabe, quando Jesus tocava num leproso, Jesus não virava leproso. Ele curava o leproso. Da mesma forma, quando Deus toca num pecador, ele não se torna pecador e nem o pecador é consumido pela ira de Deus, enfim. Mas o pecador é justificado, cara. Sabe? Enfim, cara, simplesmente se chega perto de Deus. Corre para os braços dele, ele está de braços abertos, te esperando. Assim como ele estava esperando o filho pródigo que fez tudo errado, mas, cara, quando ele chegou e o pai dele viu que ele estava vindo de longe, antes mesmo dele chegar no caminho de volta para casa, o pai viu o filho pródigo vindo. Ele sai correndo até o encontro dele, abraça, beija ele, cara, e faz uma festa porque o filho dele voltou. Então, cara, toda vez que você pecar, lembre-se da obra de Jesus, cara, e corra para os braços do Pai, porque
Cara, quando Jesus está no Getsemane, a Bíblia diz que ele soa sangue de tanta angústia que ele está sentindo naquele momento, porque ele sabia que na cruz o Pai viraria as costas para ele, mas ele suportou a cruz porque ele sabia que o Pai estaria de braços abertos para mim e para você. Então, cara, toda vez que você pecar, lembre-se do sacrifício de Jesus, do que ele fez por você. E, cara, vai ao encontro de Deus em oração, sabendo que você vai encontrar perdão por causa de Jesus, tá bom? Deus, ele não está irado com você, porque Jesus satisfez, Jesus, sabe, o sacrifício de Cristo foi suficiente para cessar a ira de Deus, cara. Ele está completamente apaixonado por você com amor e ele vai te transformar a sua vida, tá bom? Quando vai pagar o meu açaí? Quando eu for aí pra Telêmaco de volta eu pago, prometo. Qual a tua opinião sobre a predestinação? Eita, tema polêmico, né, cara? Teologia é a melhor coisa do mundo, cara. Então, cara, é bíblica. Bíblica, não tem... não tem o que falar, é bíblica. Um dia eu gravo um vídeo sobre, beleza? Última pergunta. Na verdade, já foi, mas dá pra falar alguma coisa aqui. Quando você descobriu o seu chamado e como fez pra começar a exercê-lo? Então, eu já falei um pouco sobre isso, mas o que eu quero falar é que, cara... você não é o que você faz, você é a sua identidade. A sua identidade nada mais é do que ser amado por Jesus e ir pra intimidade. O que eu quero falar aqui é o seguinte, cara. Tem uma diferença enorme entre chamado e vocação. Vou explicar. Chamado, a gente tem na teologia o princípio da primeira menção, que é o quê? Você vai para onde a primeira vez aquela palavra aparece na Bíblia, né? Por exemplo, arrependimento. Daí você olha lá, na primeira vez que aparece lá na Bíblia a palavra arrependimento, e você dá uma interpretação baseada naquilo. Qual que é a primeira vez que aparece a palavra chamado na Bíblia? Lá em Adão. Quando Deus ele está procurando Adão, cara. Então chamado, depois do pecado. Então chamado não é ide, é volta. Aonde Adão não estava, que Deus estava chamando ele para a volta da sua presença. Então chamado, ele nada mais é do que intimidade, sacerdócio. É você ir para o seu quarto e tirar tempo com Jesus. Agora vocação, cara, é nada mais nada menos do que o reflexo do que você é no secreto. É o fruto, sabe? O caráter de Jesus é o fruto do lugar secreto, cara. Então a vocação nada mais é do que o reflexo do que você é no secreto, tá bom? Então é isso, gente. Eu vou ficando por aqui, o vídeo ficou meio longo, mas eu queria responder todas as perguntas e logo mais eu vou fazer mais perguntas, eu vou abrir para vocês fazerem mais perguntas, fazer coisas novas, enfim. Se você não me segue no Instagram, vai aparecer aqui embaixo, Instagram. E é isso aí, cara. Até o próximo vídeo. Fiquem com Deus, beijo no coração. Falou, valeu!